seu profeta, Pai. Ele sabe o que vai falar. O Senhor vai usar a boca dele, Pai. Em nome de Jesus, Pai, assim eu penso e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Glória, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Toda honra e toda glória seja ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Estamos felizes pela oportunidade que o Senhor nos concede de podermos estar reunidos neste santuário, adorando e bendizendo o seu precioso nome. Quero agradecer a recepção que fora feita tanto a mim como a minha esposa. Agradecer a Deus pelo convite. Eu estava almoçando, tinha chegado no serviço para almoçar, quando o meu telefone tocou e era o pastor Wellington me convidando para estar aqui nesta noite para ministrar a palavra do Senhor. Domingo passado nós estivemos aqui no culto fervoroso, alegre, Santa Ceia, muito bom. E naquele culto a gente estava bem com aquele fervor que era um culto fervoroso, como hoje é isso tudo. Então a gente já muda tudo, porque se eu falar e os irmãos darem glória a Deus ao mesmo tempo, vocês não vão entender nada. É verdade. E aí, agora é para a gente aprender um pouquinho. O nosso líder aqui disse que sou professor, não necessariamente, mas nós vamos transmitir aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, de forma que nós possamos entender as nossas igrejas. Eu sou assembleano há 65 anos. Então nós temos para cada culto um comportamento diferenciado, não é? E no culto de quinta-feira, por exemplo, é quinta e sexta, né? Culto de sexta-feira, a gente já sai de casa já no ligado no 220, assim, e tem que estar dentro. No culto de domingo, aí a gente aumenta um pouquinho, aí em vez de 220 já vem no 440. E no culto de quarta-feira, a gente baixa um pouquinho para 110, porque é o dia de carregar. Quando a gente vai carregar a bateria do nosso celular, a gente coloca lá e não carrega de uma vez, é de pouquinho. Assim como o culto de quarta-feira, é dia da gente carregar. E para carregar tem que ser devagar, tem que ser lento, que é para carga, né? Assim que eles nos orientam, que é para carga não fugir, ficar firme. Então hoje é dia de carregar, é dia de carregar. A gente vai um pouquinho mais lento. Isso não significa dizer, pode baixar um pouquinho melhor na microfone. Isso não significa dizer que não tem energia. Tem energia, só que a gente utiliza um pouquinho menos de energia. Vamos então à palavra do Senhor no livro do Apocalipse, capítulo de número 3. Apocalipse, capítulo de número 3, do versículo de número 7 ao versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre
e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, nós estamos diante de um texto que é muito conhecido de todos nós. Mas nós vamos extrair aqui um ensinamento que o Senhor Jesus Cristo colocou no meu coração para esta noite. Esta carta é a 6ª carta das 7 que o Senhor Jesus Cristo mandou que João escrevesse e as enviasse às igrejas da Ásia. Cada uma destas igrejas tem uma particularidade. Se eu fosse falar escatologia aqui hoje, eu ia trazer as particularidades de cada igreja para o tempo atual, para nós entendermos o que é que Deus estava falando através desta palavra. Porém, eu não vou tratar de escatologia, eu vou tratar apenas das lições que nós podemos extrair desta carta. Não vou também colocar essa carta no nosso cunho histórico, nem atual e nem do passado, porque nós não vamos tratar do que significa esta carta para nós dentro desse parâmetro que é a história. O que nós vamos extrair são algumas lições que esta carta traz para nós como igreja do Senhor Jesus. Simplesmente isso é uma mensagem, uma palavra simples, mas eu acredito que é de grande valia para todos nós. Muito bem. O nome, lá algumas Bíblias trazem, né? 6ª carta à igreja de Filadélfia. É bom a gente saber o que significa Filadélfia, porque quando você conhece a pessoa, você tem mais intimidade com ela. E como nós vamos ter intimidade com essa palavra, então vamos conhecer
Filadélfia. O nome Filadélfia, na verdade, lá no original, é uma junção de duas palavras, filha e adelphos. A palavra filho significa amor, e a palavra adelphos significa irmão. Então, Filadélfia significa, ao pé da letra, amor de irmão. Aí a gente pega amor de irmão e traduz isso para uma linguagem um pouquinho melhor, e aí Filadélfia significa amor fraternal. Então esse é o significado da palavra Filadélfia. Vamos conhecer então um pouquinho. Eu vou até onde o relógio me der, viu, meus irmãos? Se eu não conseguir falar tudo que eu preparei, a gente, não é? Eu me preparei para um estudo assim de uma hora e pouco. Eu pensei que era isso que ia acontecer, mas tudo bem, a gente vai devagar. A história secular informa que a cidade de Filadélfia foi uma cidade que sofreu um terremoto violento na sua época e sofreu muitos ataques bélicos, ou muitas armas, canhões, enfim. A cidade de Filadélfia não era uma cidade muito grande, e também não era como Éfeso, por exemplo, que era uma cidade grande e de destaque. Filadélfia era uma cidade bem simples, uma cidade humilde, não tinha nenhuma supremacia militar. O que ela tinha de militar mal dava para proteger as suas fronteiras, não podia nem pensar em guerra. Mas a história diz que Filadélfia, mesmo com essa humildade, como nós podemos dizer, ela conseguiu vencer todos os ataques. Então os inimigos vinham, atacavam, e ela se fortalecia e vencia. Isso fez com que a cidade de Filadélfia não fosse destruída, não fosse varrida do mar. E aí, quando nós pensamos na onisciência do nosso Deus, ou podemos pensar na sua presciência, Deus já sabia que isso ia acontecer, e por esse motivo esta igreja está ali dentro do contexto das 7 igrejas da Ásia. Quando Jesus dita esta carta ao apóstolo João, quando ele está exilado na ilha de Patmos, ele revela para João o seu caráter. Quem é que está escrevendo? Quem é que está falando? Qual é a característica de quem está escrevendo? E aí o Senhor Jesus Cristo se apresenta. Por que ele se apresenta? Eu há poucos dias disse na igreja que às vezes nós estamos reunidos num culto daquele fervoroso, e aí a gente fala assim: Espírito, venha sobre mim. Aí eu vou perguntar: qual é o Espírito que você quer que venha? Se você não identificar o Espírito, qualquer um pode vir, né? Eu sou do interior, e lá no interior tem um Espírito muito engraçado, que é Espírito de porco. Pessoal, tem um espírito de porco. Aí a pessoa fala: Espírito, venha sobre mim. E vem espírito de porco, eu não sei nem o que ele faz, porque eu nunca pedi. Então é interessante que a gente identifique qual é o espírito que você quer que venha sobre você. O culto está muito fervoroso, pastor. Jesus está na casa, o pregador fala: Jesus está na casa. Ah, Jesus está na casa do diabo, pode estar para ele. E se você não identificar, possa ser que o diabo entre. Esses dias eu estava mostrando para minha esposa duas postagens na mídia. Uma de uma igreja e outra do centro espírita. E não teve diferença nenhuma das manifestações. O
espírita lá, o centro espírita baixou a cabeça, botou a mão para trás, rodou. Aí fomos lá dentro da igreja, a mesma coisa. Baixou a cabeça, botou a mão para trás, rodou. Qual dos dois é o Espírito Santo? Qual dos dois? Aí o do centro espírita estava lá, a mídia lá, não guardei, fui só um momento que eu passei por aí. O do centro espírita está dizendo que tudo aquilo era para proteger ele, que era para ser abençoado, para ser vitorioso. Mas o outro que estava dentro da igreja dizendo, ele está falando a mesma coisa. E aí? Qual dos dois é o Espírito Santo? E eu sou obrigado a entender que quando as coisas são do Espírito de Deus, elas não trazem confusão. Né? Elas não nos deixam haver navios, como Jesus costuma dizer, né? E a gente não se perde. E o que eu observei lá é que os dois se perderam, porque o outro lá rodou, e quando levantou a cabeça não sabia para onde ir. E a outra rodou, quando levantou a cabeça ficou, meu Deus, o que Deus tem a ver com isso? Então é interessante que seja identificado. Se você quer receber o Espírito Santo de Deus, venha sobre a minha vida. Como não podia ser diferente? Talvez os irmãos estranhem um pouquinho a minha forma de falar, mas é assim mesmo. Como não podia ser diferente, o Senhor Jesus Cristo precisa dizer para aquela igreja quem é que está falando, quem é que está sendo remetente daquela carta. E aí ele faz uma apresentação conhecida. Observe bem, quando chega lá no nosso portão uma correspondência e o remetente você não conhece, o que você faz? Devolve, não é isso? Isso não é para mim, principalmente se for conta, né? É assim? Isso não é para mim, eu não sei nem de onde veio. Mas quando você conhece o remetente, pode ser conta, mas você conhece o remetente, você vai ver o que você vai poder fazer. E o que Jesus estava fazendo era exatamente isso. Eu preciso dizer para eles quem é o remetente, para que eles ouçam e creiam na minha palavra. Glória a Deus. Então, se não for identificado o remetente, você não vai crer. Se não for identificado o remetente, você não vai ouvir. E então precisa. E aí o que o Senhor Jesus faz? Ele diz assim: isso diz o que é santo. Está escrito aí. Isso diz o que é santo. Aleluia. Isso diz o que é verdadeiro. Isso diz o que tem a chave de Davi. Isso diz o que abre e ninguém fecha. Isso diz aquele que fecha e ninguém abre. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele está dizendo assim: eu estou me colocando, estou me apresentando, melhor dizendo, para que vocês possam me identificar. Aleluia. E saber quem é que está falando. Tem um texto na Bíblia Sagrada, glória. Aleluia, Jesus. Tem um texto na Bíblia Sagrada que ninguém prega errado. Eu não vou dizer que prega errado, mas ele pode ser melhor entregue. É o texto do servo de Jericó. Muitos de nós, quando falamos desse texto, nós falamos que Aleluia, o servo foi curado porque ele gritou, não é isso?
eu já preguei muito isso. Hoje eu não prego mais porque a gente vai ficando mais velho e vai diminuindo a pregação, né? Então, a maioria de nós pregamos assim: de tanto cego gritar, Jesus parou e ouviu ele. Não é assim? É assim mesmo que a gente prega? Né? Mas quando a gente vai estudar um pouquinho mais, a gente vai ver que não foi por isso. Jesus parou porque o cego falou o nome dele. Glória a Deus. Jesus, filho de Davi. Jesus ouviu e falou assim: quem está me chamando me conhece. Quem está me chamando sabe quem é meu Pai. Quem está me chamando sabe quem eu sou. Então eu vou parar. Louvado seja Deus. Por que eu digo isso? Porque grito por grito, a multidão que estava acompanhando Jesus, a multidão que estava ali, estava gritando. E por que Jesus não parou para aquela multidão toda que gritava? É porque no meio da multidão tinha alguém que conhecia Jesus. Aleluia. E ao conhecer, ele não grita somente. Ele grita em voz, gritar é falar em voz alta. Só que ele fala diferente. Jesus, filho de Davi. Identificou Jesus falou. Glória a Deus. O que Jesus está dizendo aqui para os irmãos? Além de eu estar me apresentando, eu estou também dizendo para vocês do meu caráter. Tem alguém que vocês conheçam? Tá? Isso aqui é uma forma de eu explicar o texto. Tem alguém que vocês conheçam que é santo? Não. Tem alguém que vocês conheçam que é verdadeiro? Não. Tem alguém que vocês conheçam que tem a chave que abre e ninguém fecha, e que tem a chave que fecha e ninguém abre? Não. Quem é que vocês conhecem que tem essas características? Quem é que vocês conhecem que tem isso tudo aqui? A igreja de Filadélfia, né, entende, quem está falando é Jesus, porque só ele tem essa característica. Glória a Deus. Depois de se apresentar, o Senhor Jesus, então, depois de se identificar, ele vai mostrar quem ele é. Entenda uma coisa é a pessoa se apresentar, outra coisa é dizer quem ele é. Porque o fato de Jesus se apresentar, ele não estava dizendo quem ele era, ele estava apenas mostrando a sua característica. Mas agora ele vai dizer quem ele é. E ele começa desse jeito: eu sei as tuas obras. Quando ele diz eu sei as tuas obras, ele está dizendo assim: ó, estou junto de vocês, ando no meio de vocês, acompanho a cada passo de vocês. Se eu perguntasse aqui nesta noite se algum irmão conhece as minhas obras, posso ser que às vezes eu trabalho na rua, alguém tenha me visto aí pelas ruas, mas se eu perguntar se alguém conhece as minhas obras, vamos dizer, não conheço. E o que fazer para conhecer as minhas obras? Tem que andar comigo, tem que conviver comigo, senão não vai conhecer as minhas obras. E aí Jesus estava dizendo assim: vocês não estão sozinhos, eu estou com vocês, conheço vocês bem de pertinho. Aleluia. A obra de cada um de vocês eu sei como é. Era como se ele dissesse: cada passo que vocês dão, eu estou dando junto de vocês. Como se não bastasse só isso, ele diz assim: eu sei que vocês têm pouca força. É bom entender que a igreja de Filadélfia ela não só sofreu ataques bélicos, como ela sofria ataques espirituais. Porque o lugar onde ela estava
Ao seu redor, o paganismo era muito grande, a idolatria era muito grande. Então os crentes da igreja de Filadélfia sofriam não só, a cidade de Filadélfia sofreu os ataques bélicos, mas os crentes sofriam os ataques espirituais. E os crentes de Filadélfia oravam igual eu oro: Senhor, me ajuda. Senhor, me dá força. Senhor, eu não estou aguentando mais essa luta. Me ensina como eu vou passar por ela. Essa é a oração deles. É igual a nossa oração. E aí Jesus diz para eles assim: eu sei que vocês têm pouca força, mas vocês estão de pé. Vocês estão vencendo. Aleluia. Se vocês estão vencendo e vocês estão de pé, eu estou aqui do lado de vocês, estou ajudando vocês. E ele continua: eu sei que guardaste a minha palavra e não negaste meu nome. Eu quero chamar a atenção dos irmãos nesse detalhe aqui. Claro que já estão todos prestando atenção, tá? Veja bem, Jesus poderia ter dito assim: eu sei que vocês oram. Podia ou não podia? Sim ou não? Eu sei que vocês jejuam. Eu sei que vocês dão dízimo. Eu sei que vocês trabalham no conjunto. Ele não falou nada disso. Por que ele não falou nada disso? Porque ele sabia, sabe e vai continuar sabendo, né? Que o que fortalece o crente é a palavra. Aqui no Mato Grosso, não. Mas de onde eu vim, o tempo da palavra é sempre o menor. É sempre o menor. E porque o tempo da palavra é sempre o menor, nossas igrejas lá, aqui eu não posso falar nada porque eu só tenho poucos anos aqui, lá eu fiquei 50 anos, então eu posso falar. Porque o tempo da palavra é menor, os crentes de lá, eles andam de muleta. Sabe o que é andar de muleta? Desse jeito, né? Os crentes de lá, porque a palavra é pouquinha, eles, irmão, eu não estou sabendo como é que eu vou sair, meio que sério. Palavra pequena, tempo pequeno de palavra. Porque o tempo da palavra é pequeno, os irmãos lá têm um relógio que só marca 6 horas. Irmão, 6 horas por mim. Porque o tempo da palavra é pequeno. E o que fortalece o crente na presença do Senhor é a palavra. Aleluia. Qual era o segredo daquela igreja? O segredo daquela igreja, o Senhor revela aqui: eu sei que guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aleluia, glória a Deus. Em qualquer cidade que nós vamos, já viajei em alguns estados brasileiros pregando, até fora do país, e isso é igual a todo lugar. É maior o número de desviados do que o número dos que se convertem. Qualquer lugar da cidade. E qual é, o que produz isso? O que faz isso? O que faz a pessoa negar o nome de Jesus? É não conhecer a palavra de Deus. Quando o Senhor Jesus Cristo foi orar e jejuar no deserto, terminou, o texto diz
fome e foi tentado pelo diabo. A palavra de Deus é tão forte que até o diabo se utiliza dela. Porque quando o diabo diz assim, se tu és filho de Deus, ele estava falando a palavra de Deus, porque já havia sido profetizado que ele seria o filho de Deus, né? E então agora aquela profecia havia se cumprido com o nascimento de Jesus. Então o diabo não está falando nada errado. Se tu és o filho de Deus, ele está usando a própria palavra. Manda que essas pedras se transformem em pães. Aí Jesus pega a mesma palavra que se utilizou lá. Está escrito: nem só de pão viverá o homem. Aí você vai me perguntar, mas se o diabo usou essa palavra poderosa, Jesus usou a palavra poderosa e quadrou. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque até, e isso é uma coisa que nós precisamos ter dentro do nosso coração, até o diabo falando verdade, nós temos que transformar em mentira. Porque a Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Se ele é o pai da mentira, a Bíblia diz que nele não há verdade. Tudo que ele falar, ele pode recitar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, e eu vou dizer para ele que ele é mentiroso. Só que na boca de Jesus é diferente, é a verdade. Foi por isso que Jesus venceu. E aqui o Senhor Jesus Cristo fala: como guardaste, eu sei que guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. A guarda da palavra é o alicerce do crente. A guarda da palavra é o alicerce do crente. E a oração, pastor? A oração pode ser a coluna, a oração pode ser a parede, a oração pode ser a porta, mas o que segura uma obra não são as paredes. O que segura a obra é o alicerce. Então, se nós guardamos a palavra, nós temos um alicerce firme e nada pode derrubar as casas. Por aí, às vezes, uma demolição. Não é assim? Demole a construção, quebra as paredes, quebra a coluna, derruba o telhado. Aí, quando você vai lá, a alicerce está lá. Eu estou dizendo que quem guarda a palavra é igual um edifício. A luta vem, quebra a parede, a luta vem, quebra a porta, a luta vem, quebra a janela, a luta vem, quebra o telhado, mas quando pensar que não, já está a obra de pé de novo, porque o alicerce Glória a Jesus. Aleluia, Deus. está firme. Glória ao teu nome, Jesus. No livro dos Salmos, número 119, não vou ler. O Salmo de número 119, ele parece um edifício de 22 andares. Um edifício de 22 andares. Cada andar desse edifício, ele tem um bloco. E cada bloco, ele é sobre a palavra. É o único salmo que o salmista tirou para falar da palavra. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. É a palavra. A tua palavra é muito pura, por isso teu servo ama. É a palavra. Lâmpada para os teus pés é a tua palavra. É a palavra. Então o Salmo 119 ele é desse jeito. São 22 andares de palavra. Glória a Deus. Aleluia. Glória a E é Deus. isso que o Senhor Deus está dizendo. Aí vem a recompensa. Porque guardaste
a minha palavra, também te guardarei da hora da tentação. Nós vivemos num mundo em que somos tentados a todo instante. Só que muitos de nós, os cristãos, somos apavorados com a tentação. Aqui não, mas lá de onde eu vim é desse jeito. Irmão, olha para mim que eu estou sendo tentado. Olha para mim que o inimigo está me tentando. Olha para mim que o vizinho está me tentando. E tem uns que até os filhos dele. Né? Olha para mim que meu filho está me tentando. Outro marido, né? Uma hora comigo que meu marido está me tentando, que a minha mulher está me tentando. É tanta tentação que a gente não sabe nem como é que resolve isso aí. Mas por que a gente vive nessa agonia de tentação? Então nós não somos tentados? Somos tentados. E o que eu tenho que fazer? Se você conhece a palavra, ele diz aqui: porque guardaste a minha palavra, eu te guardarei na hora da tentação. Eu só conheço a tentação quando ela chega em mim, mas o Senhor Jesus conhece antes dela chegar. Ele diz: ela está indo na direção do meu servo, e se ela está indo na direção do meu servo, porque ele guarda a minha palavra, eu já vou guardar ele. Glória a Jesus. Então a tentação não vem, pastor, vem. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Se ontem teve prova na minha vida, eu já esqueci. Porque hoje eu estou vivendo a guarda pela palavra de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Vamos encerrar esta meditação. Primeira recompensa: te guardarei da hora da tentação. Segunda recompensa é um aviso íntimo. Olha que coisa interessante. Eu só consigo falar com intimidade porque eu conheço, né? Eu estou vindo aqui pela terceira vez, não tenho intimidade com o senhor, não tenho intimidade com os irmãos aqui, então eu não posso revelar nada íntimo, nem da minha vida, nem você vai revelar comigo. Agora, como Jesus tinha intimidade com aquela igreja, porque eles haviam guardado a sua palavra, ele conta um segredo. A gente não conta segredo para uma pessoa estranha. Conta? Não. A gente só conta segredo para quem a gente conhece. Jesus conhecia. Ele falou lá no começo: conheço as suas obras. Então, por ele conhecer a igreja, ele conta um segredo: eis que venho sem demora. Vocês já aguentaram até agora? Estão firmes até agora? Então, antes que vocês se desesperem pensando que eu não vou vir, eu vou contar um segredo, isso aqui é intimidade minha com vocês. Igreja de Filadélfia, eis que veio sem demora. Aleluia. E conclui da seguinte forma: a quem vencer. A quem significa dizer que nem todos iam vencer. E o a quem diz assim: ó, cada um corra para ser vitorioso. Não vai dar para minha esposa ser vitoriosa segurando na barra da minha calça, como eu não vou ser vitorioso segurando na barra da saia dela. E é por isso que é a quem vencer. E ele disse assim: a quem? Então vocês estão todos correndo, conheço todos vocês, mas a vitória não depende de mim, depende de vocês. Então corram pela vossa vitória. É assim: quem chegar aqui, é isso que ele estava dizendo, quem chegar aqui, eu vou premiar, será coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Por que vai ser coluna? Eu falei que a licença é a palavra, não é isso? A palavra é o próprio Jesus. Então o que falta agora para
construir, para essa construção ser erguida, coluna e parede. Como ele não nos chamou para ser parede, porque parede de tijolo quebra fácil, ele nos chamou para ser coluna. Se quem correr e chegar aqui, eu vou transformar em coluna do meu templo. Glória a Jesus. E coluna não é feito de tijolo, coluna é feito de ferro, coluna é feito de pedra, de areia e de cimento para resistir. Então ele está dizendo: quem chegar aqui, ao que vencer, farei coluna do templo do meu Deus. E ele diz ainda, para completar, eu fico pensando como é que essa igreja recebeu essa mensagem, né? Imagina, que culto maravilhoso, nossa Glória a Deus. Jesus. Né? E ele conclui dizendo assim: e dele. Eu não sei se tem construtor aqui. Tem algum construtor aqui dentro hoje? Não, né? Aleluia, Jesus. O senhor é construtor? Ninguém faz coluna. Se eu errar, só me ajuda, tá? Porque eu não sou construtor. Ninguém faz coluna solta em cima do alicerce. O ferro tem que ser amarrado no alicerce. Vocês viram? Falei certo? O ferro tem que ser amarrado no alicerce. Então, se o alicerce não sai, a coluna não sai também. Glória a Jesus, aleluia, Deus. Aleluia. Se o alicerce, eu disse no começo, o alicerce não sai. Se o alicerce não sai e a coluna está amarrada no alicerce, ela não sai também. E aí o Senhor diz: esse é o seu presente, por ser fiel, por guardar a minha palavra, por ter boas obras, por entender quem eu sou, por me servir. Esse é o seu presente, ser coluna do templo e nunca mais vai sair. Aleluia! Glória a Jesus! O Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor continue derramando sobre nós a sua bênção, que nós possamos entender o que Deus quer falar conosco através da sua palavra. A carta foi dirigida à igreja de Filadélfia, mas a igreja de Filadélfia está reunida hoje aqui no Primavera 2, porque o Senhor daquela igreja é o mesmo Senhor desta igreja. O mesmo Senhor que falou naquele dia está falando hoje também. Deus nos abençoe. Glória a Glória Jesus. a Deus. Quantos podem dar glória para essa rica palavra? Glória a Deus. Meus amados irmãos, chegou até mim da viagem do pastor, né? Ele foi um velório junto com o pastor Olívio, né? E o pastor Olívio não passou muito bem, né? Nosso pastor Érico pediu para nós estarmos dirigindo, né? Um clamor a favor do pastor Olívio, né? Que não ficou muito bem, ele ficou abalado, né? Com a situação, né? E Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Oh, Deus poderoso. amanhã às 7 horas, né, tem um ensaio na programação do jovem lá na casa dos líderes, né? Presbítero Mateus. Presbítero Mateus, glórias a Deus. Estão convidados a todos também pedir oração aí. Oração pela sogra da nossa pastora, a mãe do Érico, né? Com a filha do nosso pastor, o Érico, né? Não se encontram bem, né? Vamos aproveitar esse clamor, né? Vamos estar apresentando eles. E tem a cantina, né? Vou ali na frente, né? Então, quando acabou o culto, os irmãos passam ali e ajudam, né, a obra do Senhor. Glórias a Deus por estar passando por nosso pastor, fazer esse clamor, essa oração a favor
enfermos, a favor do pastor Eurico. Amém? Glórias a Deus. O Senhor pode estar dando a bênção apostólica. Glória a Deus. Vamos estar de pé para nós intercedermos a Deus em favor do nosso pastor, nosso presidente. De fato, nós passamos um bom tempo orando, pedindo a Deus em favor do pastor Lopes, né? E o Senhor Deus sustentou até quando Ele quis. Mas para todos nós, assim, uma grande tristeza, né? Um homem que eu estava dizendo hoje à tarde em casa, que ele seria quase que o segundo pastor Sebastião do estado de Mato Grosso, né? Um homem de Deus, um trabalho muito grande para estar na obra do Senhor. E para o pastor Eurico, com certeza, e os demais membros da mesa diretora, um grande abalo, porque ele fazia parte da mesa, né? O segundo ou terceiro vice-presidente da nossa convenção. Enfim, tudo isso choca. O pastor Eurico, em suas palavras, como a gente ouviu falar, ele deixava transparecer que ele gostava muito do nosso pastor, faleceu. E com certeza isso mexeu com ele, né? E mexe mesmo. Nós somos servos de Deus, mas antes de ser servos de Deus, nós somos humanos. Vamos interceder a Deus. Glorioso Deus e Pai que estás nos céus, louvamos e agradecemos o Teu nome nesta noite, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de nós estarmos aqui, estudando a Tua santa e bendita palavra. Mas neste momento nós elevamos o nosso pensamento aos céus, para interceder a Ti em favor do Teu servo, pastor Eurico, nosso pastor presidente, que dentro dessas circunstâncias que chocam todos nós, tem sofrido, Senhor, esse grande abalo. Na verdade, todos nós deste estado estamos tristes por este momento, mas sabemos que a vontade é a Sua, é o Senhor que prevalece, é o Senhor que sabe de todas as coisas. Ainda aproveitamos para rogar em favor da igreja e Assembleia de Deus de Rondonópolis, dos familiares de Teu servo. Pedimos ao Senhor que o Senhor continue nos guardando, nos dando graça. Pedimos também pelo pastor Wellington, que está acompanhando o nosso pastor presidente, que eles possam ter esses dias, Senhor, guardados e protegidos pela Tua mão poderosa. Senhor, ajuda-nos em tudo, ajuda-nos nas nossas lágrimas, porque não podemos, Senhor, não suportamos a tristeza que vem sobre nós, mas o Senhor é quem nos dá graça. Queremos pedir pelos Teus servos que estiveram reunidos aqui nesta noite, os outros pedidos de oração que foram feitos. Envia resposta pelo amor do Teu nome. Despede-nos na Tua paz. Dá-nos, Senhor, uma noite de paz, um sono tranquilo, e que no dia de amanhã nós possamos estar de pés para continuar fazendo a Tua obra. Seja sobre nós a Tua bênção, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quantos querem receber a bênção do Senhor? O amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos que aguardam a vinda do Senhor, desde agora e para sempre. E todos dizem amém.